Veshinantam levanecha vedibarta bam. Você deve ensinar os seus filhos a falarem a Torá, a estudarem a Torá. Esse é o grande preceito de estudar a Torá. Nós temos 613 mitzvot, e uma delas, e uma das mais importantes, ou talvez a mais importante, é o estudo da própria Torá. Nosso povo é conhecido como o povo do livro, o povo que tem mais literatura, e não para de sair livros novos em todos os idiomas, porque realmente a sabedoria da Torá é reconhecida por todos. Não é à toa que cultura significa Kol Torá, a voz da Torá. Então veremos hoje o que significa o estudo da Torá, quem tem a obrigação de estudar a Torá, e vários outros detalhes sobre a grandeza do estudo da Torá. Então, a segunda frase do Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, daí nós falamos Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, Veshinantam ve'ahavta Hashem, Veshinantam levanecha vedibarta bam. Você deve ensinar a teus filhos, vedibarta bam, e falar sobre eles, sobre ela, na verdade, sobre a Torá, Beshivtecha beveitecha, quando você está sentado em casa, ou belechtecha baderech, quando você está caminhando no caminho, ou beshorbecha, ou vkumecha, ou deitares, ou levantares, o tempo todo nós temos a mitzvah, o preceito, a obrigação de estudar e de ensinar a Torá. Deus, ele fala para Moshe, para Moisés, Otsar, eu tenho um tesouro muito precioso aqui comigo, eu gostaria de dar para vocês, que esse representa a ideia do estudo da Torá. A Torá é o grande tesouro de Deus. A Torá é a sabedoria de Deus. Eu costumo dizer que hoje que nós temos um pendrive de 100 terabytes, ou mais do que isso, quanta informação você tem dentro de um pendrive? E quanto mais você abrir, você vai descobrir mais arquivos, e mais vídeos, e mais fotos, e mais livros, e mais literatura. É assim, é uma informação infinita. Quando que Deus ele escreveu a Torá, na verdade, a Torá é o crânio de Deus dentro dos livros da Torá. Isso que é a Torá, é a sabedoria divina, descrita de uma forma clara e acessível para todos, em qualquer lugar, em qualquer época. Só que o mais interessante é que a Torá, ela já existia antes da criação do mundo. Antes da criação do universo, no Gênesis, há 5.785 anos agora, a Torá já existia antes disso. Como que o Zohar ele descreve Alpaim Shana Kadma Torá Laolam, 2 milênios, a Torá veio antes da criação do mundo. É óbvio que 2 milênios não significa 2.000 anos solares, porque não existia nem Sol, nem a Lua, nem calendário. Mas está explicado na mística, na Kabbalah, Aleph HaChokhmah, Aleph HaBinah, são 2 níveis cabalísticos de Chokhmah e de Binah e assim por diante, que tem a ver com o número 1000. Mas o fato é que a Torá já existia antes da criação do mundo. E mais ainda, quando Deus ele foi criar o mundo, fala o Zohar, Istakal Beoraita Obara Alma. Deus ele enxergou na Torá
e com isso ele criou o mundo. Da mesma maneira que um arquiteto, um engenheiro, ele tem a planta para fazer a construção, quando que Deus ele foi construir o mundo, criar o mundo, ele teve, ele usou uma planta. Ele enxergou numa planta. Qual foi o mapa, a estrutura que ele seguiu para criar o universo? A Torá. A Torá é o blueprint de Deus para a criação do mundo. Então, toda a criação do mundo e do universo foi de acordo com a Torá. E não somente de acordo com a Torá, mas foi para chegar na Torá. Uma frase que já falei várias vezes, que a primeira palavra da Torá é Bereshit, Bereshit bara Elohim, que no início Deus criou os céus e a terra. E a palavra Bereshit, você pode dividir lá em Bet Reshit. Beit, a letra Beit, que vale 2, Aleph vale 1, Beit vale 2. Reshit significa propósito, objetivo. Para dois objetivos, Deus ele criou os céus e a terra. Para a Torá e para o povo de Israel. Porque a Torá é chamado o início da sabedoria divina, e o povo de Israel é o início, é o povo escolhido. Em outras palavras, o mundo, Shamayim va'aretz, os céus e a terra, foram criados para que os judeus estudassem a Torá, praticassem a Torá dentro do mundo, dentro da matéria, e dessa forma vão trazer Deus para dentro do mundo. Então essa que é a ideia, que a Torá veio antes da criação do mundo. Porque todo o objetivo da criação foi para trazer a Torá para dentro do mundo, para dentro do universo. Como através do povo de Israel estudando a Torá. E essa ideia nós percebemos também na primeira palavra, mais um detalhe antes de falar isso, uma história conhecida que eu já contei outras vezes também, mas vale a pena repetir nesse momento, que quando o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele estava na prisão por acusação falsas, vieram várias pessoas importantes, ministros, visitá-lo na prisão, e entre eles vieram os primeiros cartógrafos, os primeiros mapas mundos da época. Eles vieram até a cela do Rebbe para mostrar para ele o mapa que eles montaram. O Rebbe deu uma olhada no mapa e ele falou: tem um erro aqui no meio do mapa. Dizem que era no mapa dos Estados Unidos, talvez de Nova York, não sei. E ele falou: já que tem um erro aqui nesse pedacinho do mapa, nesse pontinho do mapa, então, consequentemente, todo o mapa está errado, porque é um quebra-cabeça. E os cartógrafos ficaram furiosos, ficaram bravos e saíram de lá super indignados. Como você fala uma coisa dessa? Como você ousa dizer algo como isso? Você nunca saiu da Rússia. Como que você pode descrever um erro como esse? Mas eles voltam para o escritório, continuam fazendo as pesquisas e foram atrás, e eles notaram que realmente o Rebbe tinha toda a razão. Eles voltam para a prisão com uma nova versão do mapa, agora já arrumado. O Rebbe olhou, falou: agora está certo. Eles viram para o Rebbe, eles perguntam: Rebbe, me descreve uma coisa, me explica uma coisa. Da onde o senhor sabia que havia este erro neste mapa? O senhor nunca saiu da Rússia. E o Rebbe falou o que falamos antes, que o Zohar fala que Deus ele enxergou a Torá e com isso ele criou o mundo. E na Torá, que parte da Torá que Deus enxergou, entre aspas, ele enxergou na primeira letrinha da Torá, a letra Beit. E a gente sabemos que existe a letra Beit e a letra Veit. Beit é o Beit com a bolinha no meio, e o Veit é sem a bolinha no meio.
Então, nessa bolinha do Beit, que é uma circunferência, uma bola, ali tem a imagem de todo o universo, de todo o planeta Terra, porque é uma bola. Então, falou Alter Rebbe, eu enxerguei a letra Beit da Torá, eu enxerguei o teu mapa e não bateu um com o outro. Então, com certeza, o teu mapa estava errado e não a Torá estava errada. Isso é uma explicação do Alter Rebbe, uma história verídica. Obviamente que só o Alter Rebbe, que conseguia enxergar isso na letra Beit, na bolinha do Beit, e na verdade o pontinho da letra Beit nem consta na Torá, porque não tem vogais na Torá, não tem a pontuação das letras na Torá. Mas a mensagem fica para nós, que tudo que tem no mundo está conectado com a Torá. É baseado na Torá. Primeiro está escrito na Torá, e depois, em algum momento, vai aparecer no mundo e na nossa vida. Isso também podemos aprender da primeira palavra dos 10 mandamentos. A primeira palavra é Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem, o teu Deus que te tirou do Egito. Anochi. Anochi é eu. Só que em hebraico, Anochi é Ani. Anochi é em egípcio, no idioma do Egito da época. E essa palavra Anochi, Alev Nun Chav Yud, é o acróstico, é o inicial de 4 palavras no aramaico. Aná, Nafshi, Ketavit e Avit. Eu me escrevi, eu me autoescrevi e eu dei para vocês a Torá. Quer dizer que Deus, é uma autobiografia. Deus, ele se escreveu na Torá. Quer dizer, Deus, ele se colocou dentro da Torá. Então, quando nós estudamos a Torá, na verdade, eu estou estudando Deus. Eu estou lendo Deus, a própria essência de Deus, a sabedoria de Hashem, porque ele se colocou totalmente dentro da Torá. A palavra Torá tem muito a ver com a palavra moré, morá, horaá, que significa moré, professor, morá é professora, horaá é lição, ensinamento. Por que isso aqui é igual? Porque a raiz é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque Deus, ele nos deu a Torá, que acaba sendo o nosso professor, o nosso guia, o nosso orientador de como viver e de como levarmos a nossa vida, de que maneira nos comportarmos. Da mesma forma que quando você compra uma máquina para a tua empresa, super complexa, com muitos botões, você tem que ter um manual de instruções, você tem que ter um orientador para te descrever como fazer, como usar. Assim também é a Torá. A Torá é o nosso orientador, a Torá é o nosso professor, moré, de como vivermos a nossa vida. Então, Deus, ele criou o mundo inteiro e todos os seres humanos. Da mesma forma que eu preciso do manual de instruções, eu preciso da Torá, é o nosso manual de instruções do que fazer, e de como fazer e por que fazer em todas as situações da nossa vida. Em outras palavras, a Torá não é um livro de historinhas. Teve Deus, Adão e Eva, Avraham, Isaac e Jacob, e as patriarcas, as matriarcas, e o José no Egito, e os 12 irmãos, e Moshe, e os judeus no Egito, e as 10 pragas, e assim por diante. Isso não é Torá. Isso não é judaísmo. Torá significa Horaá, uma lição para a nossa vida. Toda frase que você lê da Torá, cada palavra, cada letra, cada entrelinhas que você aprende da Torá, você está, na verdade, conhecendo
a sabedoria divina, o tesouro que Deus nos presenteou. Quer dizer, obviamente que a sabedoria dele é muito além daquilo que nós conseguimos captar e entender, mas Deus escreveu a Torá para que a gente possa entender um pedacinho, um pouquinho daquilo que nós temos esse acesso. Então, já que ele nos ama tanto, ele se rebaixou dentro da Torá, dentro das historinhas da Torá e do Talmud, de tudo que tem ao redor da Torá, porque essa é a força é a forma de nos conectarmos com ele. Por isso que é tão importante estudar a Torá. Mesmo histórias que aconteceram há milênios e nunca vão voltar a acontecer, mesmo casos e leis que nunca aconteceram e provavelmente nunca vão acontecer, como tem vários casos na Torá, que são histórias, são leis que nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Por que eu tenho que estudar isso? Porque essa é a sabedoria divina. Essa é a forma de eu me conectar com ele. Em outras palavras, eu não só estudo aquilo que me agrada, aquilo que vai me acrescentar. Qualquer parte do Talmud, da Torá, do Tanakh, de tudo que eu for estudar, eu estou me conectando. São várias maneiras de eu me conectar com a sabedoria infinita de Hashem. E a grande questão é quem tem a obrigação de estudar a Torá. Então, a mitzvah de estudar a Torá é, como a Torá descreve, Veshinantam levanecha vedibarta bam. Você vai ensinar a Torá para teus filhos. Para teus filhos. Quer dizer, o pai tem a obrigação de ensinar a Torá para o seu filho. Deixa eu corrigir. Cada judeu, homem judeu, ele precisa estudar a Torá e ele tem a obrigação de ensinar os seus filhos, homens, de estudar a Torá. E nisso não tem exceção. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele é sábio, se ele é ignorante, se ele é religioso, não religioso, todos judeus, homens, têm a obrigação de estudar a Torá. Quer dizer, não faz diferença o que está acontecendo na sua vida. Todo dia você tem a obrigação de encontrar algum tempinho de estudar a Torá. Como muitos dos sábios eruditos da Torá, eles tinham grandes empresas, grandes negócios ou grandes famílias e muitas ocupações, mas todo dia eles encontravam um tempinho para estudar a Torá. Se ele era carregador de lenha, se ele era um homem de negócios, alguns desses sábios eram cegos, outros eram mancos, outros eram muito pobres, mas todos conseguiam parar durante o dia para estudar a Torá. Então, o pai ele tem a mitzvah de primeira coisa ensinar para o seu filho. Depois disso, ele tem a mitzvah, a obrigação de ensinar para o seu netos. Então, se um pai não tem a capacidade, não tem o tempo, não tem o conhecimento de ensinar os seus filhos, você tem que contratar um professor, um rabino, ou a escola, para dar aula para os seus filhos. Mais ainda, a mitzvah não é só para ensinar para seus filhos, mas para os seus alunos também. Porque os filhos também são considerados seus alunos. Então, não somente para os filhos e para os netos, nós temos a obrigação de ensinar para os outros. Porque se eu conheço um pouquinho, eu tenho a obrigação de ensinar para vocês. E é exatamente isso que estamos fazendo agora. Já que eu sei um pouquinho, eu estou aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Só interessante que estamos falando agora que essa mitzvah se aplica basicamente para os homens judeus. Tá? Daqui a pouco vamos falar sobre as mulheres
e também vamos falar também sobre os não-judeus, qual parte da Torá que eles podem estudar e qual parte que eles não poderiam estar estudando. Esse estudo da Torá, ele precisa se dividir em três partes: o Tanakh, que é a Torá escrita, Mishnah, que é a Torá oral, e a segunda parte da Mishnah do Talmud, que é a Gemara. Todo dia a Torá descreve o Beshor Becha, o Vkomecha, ao deitares e ao levantares. Ou seja, nós temos a mitzvah, a obrigação de estudar a Torá todo dia, de manhã e de tarde. Um pouco de manhã, se você consegue muito, então bastante de manhã e bastante de noite. Consegue menos, que seja um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite. Menos ainda, no momento que a pessoa leu o Shema Israel de manhã e ela leu o Shema Israel de noite, isso já estaria considerando como o estudo diário. E é extremamente importante sempre revisar e revisar e revisar. Essa é a forma que nós estudamos nas escolas judaicas, nas yeshivot, de sempre fazer uma hazará, uma repetição daquilo que nós estudamos, porque aquele que estudou e não repetiu é como se você tivesse semeado e não colhido aquilo que você plantou. Mas antes do estudo, nós temos que fazer brachot. 3 brachot, 3 bênçãos matinais, que, primeira coisa, eu estou fazendo uma brachá como qualquer outra mitzvah, porque qualquer preceito que eu faça, eu primeiro falo uma bênção, faço a brachá. Depois, eu peço para Deus para que eu possa continuar para que eu, meus filhos, meus descendentes, todos possam continuar estudando a Torá. E depois, uma terceira, eu agradeço a Deus que Deus nos escolheu e nos deu a Torá como presente. Tem uma história muito bonita que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma história trazida no Talmud, em 2 lugares. E a Gemara fala o seguinte: certa vez, 2 grandes sábios estavam discutindo, Rabi Hanina e o Rabi Hia. Cada um estava falando qual é o mérito que ele teve para que a Torá não fosse esquecida entre o povo de Israel durante toda a perseguição dos romanos e etc., destruição do templo. Então, o primeiro disse, Rav Hanina falou, olha, com todo o meu pilpul, com todas as minhas interpretações sobre a Torá, dessa maneira a Torá nunca seria esquecida entre o povo de Israel. Veio Rav Hia e falou, você está discutindo comigo? Eu fiz que a Torá realmente não fosse esquecida do povo de Israel. Sabe o que eu fiz? Eu fui no campo e eu plantei sementes de linho. Quando o linho cresceu, eu criei fios e desses fios eu fiz redes. E com essas redes eu cacei veados. E da carne do veado eu dei para os pobres e viúvas comerem. Eu peguei o couro, eu curti o couro e desse couro eu fiz pergaminhos. E nesses pergaminhos eu escrevi, em cada pergaminho, cada um dos 5 pergaminhos, eu escrevi os Hameshah Homshei Torah, os 5 livros da Torá. Eu cheguei numa cidade e eu chamei 5 crianças e para cada uma eu ensinei um Humash. O primeiro livro, o segundo livro, o terceiro, o quarto livro, o quinto livro. Para cada um eu ensinei um livro. Depois, eu peguei 6 crianças, outras 6 crianças, e para cada uma eu ensinei Shishá, Sidrei Mishnah, os 6 tratados da Mishnah, da Torá oral, do Talmud, do início do Talmud, que é a Mishnah. E daí eu falei para eles o seguinte: quando eu voltar aqui novamente para essa cidade,
Enquanto isso, cada um ensine o outro. Então, aquele que tem um livro Bereshit, ensine para os outros o Bereshit. Aqueles que têm o Shemot, ensine o Shemot para os outros, e assim por diante também nos 6 tratados das Mishnayot. E assim ele foi de cidade em cidade, fazendo isso com dezenas ou centenas de crianças, e dessa maneira ele conseguiu propagar o estudo da Torá pelo povo de Israel inteiro, para que a Torá nunca fosse esquecida. E dessa maneira, ele, Rav Hia, realmente ele foi reconhecido, não somente neste mundo, mas no mundo vindouro. O próprio profeta Eliyahu, ele, ele afirmou que lá nas alturas, o palácio do Rav Hia está no nível mais elevado, acima de todos os outros, pelo grande mérito que ele teve de ensinar e propagar a Torá para todas as próximas gerações. Então, essa questão do estudo da Torá, e principalmente a questão das brachot, se você lê as brachot, as bênçãos, é uma coisa específica do povo de Israel. Né? Asher Bacharbano, que Deus nos escolheu e nos deu a Torá. Então, uma coisa específica para o povo de Israel. Agora, um não judeu que quer estudar a Torá, não é qualquer parte da Torá que ele pode estudar. Tá? A parte que qualquer não judeu pode pegar e estudar é a parte mais da mística da Kabbalah e na parte também do comportamento de caráter, que é isso que estamos passando agora, de caráter, ou da fé em Deus, porque eles têm que acreditar em Deus também, porque faz parte dos 7 preceitos universais, do Sheva Mitzvot Bnei Noach. Então, pegar os 7 preceitos e mastigar eles e trazer mensagens na prática, ou de comportamento, de fé em Deus, e todos os estudos da Kabbalah, ou da mística, ou do Tânia, do GPS para a alma, tudo isso realmente é aberto para todos. E o que a Torá nos ensina, e esse é o nosso comportamento, que quando a criança ela já nasce, ou ela começa já a falar com 1 ano e meio, a primeira palavra que eu ensino para a criança é Torá Tzivá lá no Moshe Morashá Keilat Yaakov. Que a Torá, Moshe nos ordenou, nos ensinou, e isso é uma herança para a congregação do Yaakov, para o povo de Israel. Então, desde pequenininho, já cantamos músicas para as crianças com essas palavras. Então, se você está numa aula e você não entendeu alguma coisa, você tem que perguntar e não ter vergonha de perguntar. As mulheres não têm a obrigação de estudar Torá o dia inteiro. As mulheres elas têm a obrigação de estudar as leis que se aplicam a elas. Por exemplo, as mulheres têm que guardar o Shabat. Elas têm que fazer a halá. Ou elas não podem fazer maledicência. Elas não podem comer Hametz em Pesach, elas têm que comer a matzá no Pesach, e todas as leis de Pesach. Então, todas essas leis que têm a ver com elas, elas precisam estudar. Tudo que vai levar a amar a Deus, a ter reverência por Hashem e assim por diante, tudo isso as mulheres elas podem estudar, elas devem estudar. Hoje já tem escola, antigamente não tinha escola para as mulheres. Se você for ver, 50 anos atrás não tinha escola para as mulheres. Mas hoje é muito necessário, muito importante que as mulheres estudem a Torá também. A Torá, por um lado, ela é igual a todos os outros preceitos da Torá. Por exemplo, se tem uma situação que ah, ou você faz uma mitzvah, ou você vai estudar a Torá, então se uma outra pessoa poderia estar fazendo aquele preceito, aquela mitzvah, deixa que o outro faça e você continua estudando a Torá. Porque o estudo da Torá é o mais importante. Tem toda uma discussão no Talmud
Se Talmud ou Massé é mais importante, se o estudo teórico ou a prática das mitzvot são mais importantes. E a conclusão é que o estudo é mais importante. Porque se você não tem estudo, você não vai saber como praticar, como cumprir os preceitos das mitzvot na prática. A Torá, ela tem 4 níveis, 4 camadas da Torá, 4 formas e 4 níveis de você estudar a Torá. Que isso é chamado de Pshat, Remez, Drush e Sod. Pshat significa você estudar a Torá no significado simples. A tradução literal. Pashut, de Pshat, simples. Depois tem uma segunda forma de você estudar a Torá, mais profunda, que é Remez. Remez é uma forma mais simbólica de você estudar, interpretar as palavras, o que isso está representando, o que isso está simbolizando. Depois você tem o Drush, que são todos os Midrashim, que são explicações mais profundas da Torá. Por exemplo, eu gravei 24 aulas sobre o Megilat Esther. E a grande maioria das coisas que eu falo são além do Pshat, da explicação simples, da tradução literal. A grande parte é do Medrash, do Drush, baseado no livro Me'am Loez, que são interpretações mais profundas. E a quarta maneira de você estudar a Torá é você estudando a parte Sod. Sod é o segredo da Torá, é a mística, é a Kabbalah, e principalmente a parte da Hassidut, do Tânia, do GPS para a alma, que nós estudamos aqui nas nossas aulas. E cada judeu, a sua alma, ela tem que passar um pouquinho nesses 4 níveis da Torá para a alma cumprir a obrigação, para cumprir a sua missão do estudo da Torá. O Talmud ele conta que tinha um grande sábio que se chamava Rabbi Shua ben Gamla. E o Talmud escreve que se não fosse Rabbi Shua ben Gamla, o Talmud, a Torá, teria sido esquecida. O que ele fez de tão importante? Porque antes da época do Rabbi Shua ben Gamla, as crianças elas entravam na escola só com 16 e 17 anos, já um adolescente. E ele percebeu que não era uma boa ideia, porque já 17 anos já não sabe nada e agora não vai começar mais a estudar a Torá, porque já não tem mais tempo. Então ele instituiu que as crianças entrassem no Heider, na escolinha, já com 6 anos de idade ou 7 anos de idade. Quando que os romanos estavam governando Israel, Jerusalém em particular, eles lançaram uma das leis, um dos projetos contra os judeus era a grande proibição de estudar a Torá. Eles queriam acabar com o judaísmo, com a fé em Deus, com a pureza do povo de Israel. E isso foi bem na época do grande Rabi Akiva. Rabi Akiva que disse, amarás o próximo como a ti mesmo, ve'avta l'erecha kamocha. E Rabi Akiva continuou estudando com seus 24 mil alunos. Ele continuou dando aula em público. E alguém veio para ele e falou, como que você se arrisca se você tem os soldados lá fora observando tudo que está fazendo? Como que você arrisca a sua vida sendo que é tão proibido? Então ele falou o seguinte, certa vez uma raposa estava passando próximo de um riacho e ela viu os peixes nadando rápido, como se eles estivessem fugindo de perigo. Então a raposa vira para os peixes e pergunta: que vocês estão correndo? De onde vocês estão fugindo? E o peixe respondeu para a raposa: nós estamos fugindo das redes dos pescadores. Então a raposa vira para o peixe e fala: por que você não pula para a terra seca? E aqui não tem redes, não tem mais perigo. Eu vou te proteger aqui na terra.
E o peixe vira para a raposa e fala: Você é considerada a mais inteligente de todas? Boba raposa! Aqui na água eu tenho a chance de viver, mas na terra seca eu com certeza irei morrer. Mesma coisa disse Rabi Akiva. A Torá que é Chayeinu. A Torá é a nossa vida e o que nos prolonga a nossa vida. Com a Torá, talvez esteja em perigo. Mas sem a Torá, com certeza, eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir aguentar todas essas perseguições dos romanos. E a grande questão é, eu não consigo estudar a Torá o dia inteiro. Eu não tenho tempo, ou não tenho conhecimento, não tenho oportunidade, não tenho cabeça para estudar a Torá o dia inteiro, ou 2 vezes por dia. Como que eu realmente posso cumprir esse preceito de estudar a Torá sem estar estudando na prática? Será que eu posso nomear alguém? Será que eu posso pedir para alguém fazer isso por mim? Sim. E a Torá nos ensina isso da primeira sociedade do planeta, que é a sociedade chamada de Issachar e Zevulun. Um dos 12 filhos do patriarca Yaakov era o Issachar e o Zevulun. E era exatamente essa foi a sociedade que eles fizeram. Porque os dois tinham personalidades totalmente diferentes e trabalhos totalmente diferentes. Mas eles fizeram uma sociedade muito especial que um suportava o outro. Zevulun lechof yamim mishkon. Zebulun, ele era um businessman. Ele tinha seus barcos, seus navios, ele vendia, viajava de barco para fazer grandes negócios. E Sahar, ele era o homem das tendas, era o homem estudioso da Torá. Então Zebulun ganhava muito dinheiro. Ele pegava do seu dinheiro e ele dava para o seu irmão Issachar para que ele pudesse com muito conforto e tranquilidade estudar Torá o dia inteiro. Então Issachar, ele ficou estudando Torá o dia todo, a vida toda, pelo mérito do seu irmão, do patrocínio do seu irmão Zevulun. E dessa maneira, o Zevulun recebeu o mérito do estudo da Torá, de todo o estudo da Torá do irmão, valeu para ele, porque ele que patrocinou aquele estudo. E ao mesmo tempo, o irmão conseguiu estudar a Torá graças ao patrocínio do seu irmão Zevulun. E a grande pergunta é, quem vale mais? O Issachar ou o Zevulun? O doador ou aquele que está estudando a Torá na prática? O que vocês acham? Vou dar alguns segundos para responderem. O doador ou aquele... Quem que vale mais? O Zevulun, que está patrocinando, que tá trabalhando, que está no dinheiro? Ou o Issachar, que está estudando na prática? Não, não são os dois. Não são os dois. O doador. O doador, ele acaba sendo o muito bom, aquele que tem o maior mérito, porque ele está trabalhando e ele está doando do dinheiro dele para o estudo da Torá. Dessa maneira, ele está conseguindo transformar todo o seu dinheiro para que seja sagrado, destinado ao estudo da Torá. Ele não deu todo o dinheiro dele. Ele deu o dízimo, ele deu 20%, um pouquinho mais. Mas o momento que ele entregou, o mérito é aquele que está patrocinando, é o que está patrocinando os estudos. Esse que é o maior um, mérito daquele que está patrocinando os estudos. E hoje em dia, esse tipo de conexão continua até hoje. Os que patrocinam os estudos dos Talmidei Chachamim, dos rabinos, das escolas judaicas, das yeshivot, dos professores, daqueles que estudam a Torá. Então, esse businessman, ele também tem que estudar a Torá um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, mas, na prática, ele não consegue fazer o dia inteiro.
Então, o máximo que ele pode fazer é doar do seu dinheiro. Mas o mérito de estudar a Torá o dia inteiro é aquele que patrocinou o seu estudo. Então, aqui nós vemos essa sociedade entre Sahar e Zevulun, e é o grande mérito daqueles que patrocinam. É o que eu falo tantas vezes aqui no nosso shur. Se você gostaria de patrocinar um shur, se você gostaria de nos ajudar fazendo um Pix, porque na hora que você está fazendo essa doação, não é uma ajuda mínima. Na hora que você está ajudando, patrocinando essa aula, você está recebendo o mérito de todo esse estudo no presente e no futuro dos outros que irão escutar dessas aulas. Então, aproveitando, gostaria de agradecer muito por aqueles que sempre nos apoiam, que sempre nos incentivam, sempre nos ajudando. Alguns eu conheço, vários eu não conheço, mas eu tenho nossa gratidão a isso. E pedindo novamente para que continue nos suportando, fazendo um Pix, rabinoelipix@gmail.com. Dessa maneira você está recebendo todo o mérito do estudo como o patrocinador, como Zevulun fazia com seu irmão Issachar. rabinoelipix@gmail.com. Tem uma história, e com isso concluímos, que tinha um grande Talmid Chacham, um grande sábio, que era um homem de negócios. Ele tava, desculpa, era um grande sábio, que ele estava num barco, viajando, e naquele barco tinham vários e vários homens de negócio, cada um levando a sua mercadoria, um levando prata, outro cobre, outro animais, outro tecidos, cada um levando sua mercadoria e cada um se gabando, falando que a minha mercadoria é a melhor de todas. E eles viraram então para esse judeu, para esse grande sábio da Torá, e falaram qual que é a sua mercadoria. O que você tem aqui? Ele falou, olha, a minha mercadoria é a melhor de todas. E eles falaram, mostra para a gente, tem uma joia, um diamante que está escondido no bolso. Ele falou, não, não, a minha mercadoria é a melhor de todas. E eles viram que ele só tinha livros, só lendo livros, e todos estavam gozando da cara dele. Passou um tempo, e o barco foi atacado por piratas. E eles levaram tudo que estava naquele barco. E todos ficaram sem nada. E ele continuou estudando Torá com seus livros, até que o barco chegou na terra. Eles desceram e não tinham o que comprar, não tinham o que vender, e estavam desesperados. Ele chegou lá, não sabia o que fazer. Ele foi até a sinagoga local. Ele começou a estudar um pouquinho. Perceberam lá, os nativos perceberam que ele era um grande sábio e pediram que ele desse uma aula. E ele deu uma aula e todos ficaram apaixonados pela aula dele. E logo falaram, sabe o quê? Você não quer vir morar aqui na nossa cidade? Vamos patrocinar para você, para sua família vir aqui, vou te dar muito dinheiro, muita honra. E ele acabou concordando. Daí, todos os cidadãos começaram a acompanhar com ele, acompanhá-lo pelas ruas com muita honra. E ele passa pela feira e ele vê os seus colegas do barco chorando, sem comida, sem bebida, sem nada para comprar, nada para vender. E daí ele vira para eles e ele falou, vocês estão vendo? A minha mercadoria é a melhor de toda. The best escolha, a melhor mercadoria de todas, porque essa mercadoria ninguém nunca vai conseguir roubar, tirar de mim de nenhuma maneira. E aqui, olha só o que eu recebi graças à Torá. E ele virou então para os judeus locais que pegassem dinheiro e ajudassem aqueles homens de negócio que perderam tudo, que foram assaltados pelos piratas, e eles deram dinheiro para eles, e dessa maneira eles conseguiram continuar a sua jornada. Então que a gente realmente possa estudar Torá cada vez mais, e se não estudar, patrocinar o estudo da Torá, porque dessa maneira nós estamos nos conectando com Deus da melhor forma possível. Uma boa noite para todos.